Pedro Calvache, vocês já me conhecem. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é sobre as testemunhas de Jeová e Jesus Cristo. O tema será Desmistificando a Lenda. Eu gostaria de começar aqui contando uma experiência que ocorreu comigo algum tempo atrás. Eu estava fazendo trabalho de evangelização de porta em porta e bati na casa de um certo senhor que veio me atender. Eu falei bom dia a ele, amigavelmente, mas quando me identifiquei como testemunha de Jeová, aquele senhor mudou e falou esbravejando: você, testemunha de Jeová, saia da minha porta. Vocês não são cristãos, vocês não acreditam em Jesus Cristo. E quando eu tentei explicar para ele a maneira como nós realmente acreditamos em Jesus Cristo, ele simplesmente bateu a porta no meu rosto. Bem, essa experiência, você que é testemunha de Jeová, com certeza já deve ter passado também muitas vezes. Pessoas, talvez até boas, mas por serem desinformadas e por acreditarem nessa lenda que as testemunhas de Jeová não aceitam Jesus, tratam os servos de Jeová dessa forma em suas portas. Por isso que na palestra de hoje eu vou destacar aqui 2 pontos. Como é que as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus? E também um outro ponto é o que identifica o verdadeiro cristão. Eu gostaria de começar analisando aqui na Bíblia um texto que deveria nortear todas as pessoas que têm dúvidas com respeito às testemunhas de Jeová com relação à crença em Jesus, que é o texto de Atos, capítulo 28, se você quiser acompanhar depois na sua tradução, você pode acompanhar. Capítulo 28, versículo 22. Paulo chegou numa comunidade judaica e ali os líderes comunitários da Roma Antiga fizeram a seguinte pergunta a Paulo. Vejam o capítulo 28, versículo 22 de Atos. Diz assim: mas achamos correto ouvir de você o que pensa, porque na verdade o que sabemos dessa seita é que em toda parte se fala contra ela. Bem, então aqui aqueles líderes comunitários da Roma do primeiro século falaram para Paulo: olha Paulo, queremos ouvir de você, o que você pensa, porque essa seita, essa religião que você frequenta, que você pertence, em toda parte se fala contra ela. Então, uma pessoa sincera, movida pelo bom senso, quando quiser saber das testemunhas de Jeová, no que elas creem, no que elas realmente acreditam, deveriam perguntar para uma testemunha de Jeová. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer certos pontos com relação à questão de como as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus e qual é o sentimento que nós temos por Jesus Cristo. Eu gostaria de começar analisando aqui alguns versículos mostrando como as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus. E quero dizer que nós analisamos a questão de Jesus Cristo no crivo bíblico. Nós não nos baseamos em filosofias, em concílios e assim por diante. Então nós procuramos analisar segundo o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia realmente diz sobre Jesus. Então vamos começar a analisar aqui. Eu vou usar aqui a Bíblia apologética, a tradução João Ferreira de Almeida, Almeida Fiel, baseado no texto trinitariano, para mostrar que eu vou usar aqui Bíblias, traduções diferentes, usar também apenas compêndios da própria cristandade, para mostrar que eu vou ser aqui totalmente imparcial. Se você pegar aqui a Bíblia apologética de João Ferreira de Almeida, chamada Almeida Fiel, e for para João capítulo 3, versículo 16, um texto muito citado pelas pessoas, você vai ver que o texto diz o seguinte, olha, 3,16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então as testemunhas de Jeová acreditam naquilo que a palavra de Deus diz. Note que aqui fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho
Então nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Está na Bíblia. O próprio Jesus Cristo, aqui em João 10:36, quando certa vez os judeus tiveram mal entendido sobre ele, olha o que ele fala aqui no capítulo 10, versículo 36. Você pode acompanhar. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então esse é o ponto. As testemunhas de Jeová acreditam nas palavras da Bíblia. O próprio Jesus se colocou como sendo filho de Deus. Não há nenhuma menção na Bíblia da expressão Deus Filho. Isso é de Calcedônia 451. Já falei isso num outro vídeo. Então a Bíblia fala sempre a expressão Filho de Deus. Bem, aqui em Apocalipse 2:18, já no céu, vamos ver como o próprio Jesus Cristo se colocou. Apocalipse 2:18. Bom, então Apocalipse 2:18 diz assim, olha, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então note que mesmo no céu, Jesus Cristo se coloca como sendo o Filho de Deus. Então isso mostra que as testemunhas de Jeová têm o conceito bíblico, o conceito que o próprio Jesus tinha e tem. Ele é o Filho de Deus, não o Deus Filho. Bem, significa isso então que as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus? Claro que isso aí é uma lenda, é uma mentira. As testemunhas de Jeová têm o conceito do que diz aqui Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4:12. Vejam o que o texto diz aqui claramente. E você, que é uma pessoa sincera, vai analisar comigo e depois vai tirar suas próprias conclusões. Não estamos aqui impondo nada a ninguém, estamos apenas expondo. Atos 4:12 diz assim, olha, o 11 fala assim, ele, no caso de Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha o 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então assim, Jeová confia plenamente que não existe nenhum outro nome dado debaixo aqui na terra, pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Tanto que isso é verdade, e foi lançado, existe um livro da Testemunha de Jeová, que você pode inclusive adquirir, falando só sobre Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esse livro aqui. Então vejam que quando falam que as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus, isso é claro que é uma mentira. Então aqui está o livro, você pode adquirir com qualquer testemunho de Jeová que você venha se encontrar ou que você conheça. Então já vimos que Jesus é aquele que nos leva a Jeová. Tanto que as nossas orações, os nossos pedidos, são feitos a Deus por meio de Jesus. Se você já foi alguma vez num salão do reino das testemunhas de Jeová, você deve ter visto que as nossas orações são a Deus por meio de Jesus. Bem, então o que confunde muitas pessoas? Como a maioria das pessoas, ou a cristandade, acredita numa doutrina chamada doutrina da Trindade, e as testemunhas de Jeová não acreditam nessa doutrina porque ela é pagã, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico e que pesquise um pouquinho da história sabe que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Então a doutrina da Trindade, ela criou um Jesus paralelo, um Jesus que se rivaliza com Jeová. Isso é o que as pessoas que acreditam na Trindade veem, esse Jesus paralelo que se rivaliza com Jeová. Tanto que isso é verdade, que algum tempo atrás, aqui na cidade vizinha de Votorantim, um grupo de evangélicos convidou uns irmãos para uma palestra, e coincidentemente, naquela época, estava ali visitando uma missionária da igreja que esses evangélicos frequentavam. E por ser uma pessoa muito experiente,
cabedal muito grande de conhecimento bíblico, eles colocaram aquela missionária para defender aquilo que eles acreditavam, que no caso era a doutrina da verdade. Bem, você já deve imaginar o que aconteceu, né? As testemunhas de Jeová começaram a apertar, até que chegou uma hora que a mulher falou, para, vou parar. E aí ela soltou uma pérola que eu nunca mais esqueci. Ela disse o seguinte, olha, fiquem com o seu Jeová, que eu fico com o meu Jesusinho. Está vendo? Fiquem com o seu Jeová, que eu fico com o meu Jesusinho. Como se Jeová e Jesus fossem rivais. Quer dizer, quem aceita Jeová, então não aceita Jesus e vice-versa. Tão diferente do Jesus da Bíblia, né? Olha o que Jesus da Bíblia tinha com relação a seu pai. João 5,30. Vamos ver aqui João 5,30. Diz assim. Olha como Jesus da Bíblia, ele não se rivalizava com o pai. Pelo contrário, ele era aquilo que a Bíblia mostra, ele fazia aquilo que a Bíblia fala aqui, olha. Olha o 5,30. Diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então note que Jesus era submisso ao Pai. Ele se alegrava em ser submisso ao Pai. Ele não se rivalizava com o Pai, como algumas pessoas tentam colocar. Aqui em João 10,38, aqui eu vou ler na tradução judaica, Novo Testamento judaico, para ver que eu não estou usando a tradução do Novo Mundo, que é uma excelente tradução, quem conhece sabe disso, mas para que não paire nenhuma dúvida, eu vou usar traduções que a cristandade usa. João 10,28, na tradução judaica, Novo Testamento judaico, olha como diz aqui, olha, 10,38. Diz assim, mas se, falando das obras, né? Mas se as faço, então mesmo que não confiem em mim, confiem nas obras, para que vocês possam entender de uma vez por todas que o Pai está unido a mim e que eu estou unido ao Pai. Então mostrando que há uma união entre o Pai e o Filho. E conforme já vimos, o Filho se alegrava de ser submisso ao Pai. E é nisso que as testemunhas de Jeová acreditam. Nessa união do Pai com o Filho e nessa sujeição que o Filho tem com o Pai. E essa união, ele repetiu depois lá em João capítulo 17, quando ele fala que os apóstolos deveriam estar unidos a ele, como ele estava unido com o Pai. Então, mostrando claramente que a posição de Jesus é a posição que as testemunhas de Jeová possuem. Um detalhe interessante, que eu gostaria de analisar aqui também, é com respeito a como Jesus encarava Deus. Olha aqui em João 17,3, depois eu gostaria também de analisar mais profundamente esse versículo, atrelando a outros. João 17,3, numa oração que Jesus fez quando estava para ser morto, ele disse o seguinte, estou usando a tradução apologética de João Ferreira de Almeida, diz assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então Jesus coloca aqui o Pai dele como sendo o único Deus verdadeiro. Esse único Deus verdadeiro enviou Jesus. Aí alguns talvez digam, então o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus é um Deus falso? Não ofendam Jesus. Não queiram colocar palavras na boca das testemunhas de Jeová. Esse é um argumento já surrado. A primeira vez que alguém usou esse argumento foi em 92, quando tivemos um encontro aqui com os membros do ICP aqui em Sorocaba. Pessoas extremamente instruídas, eruditos na questão bíblica, doutores em hebraico, grego, assim por diante. E aí alguém, quando foi citado esse texto, citou, né? Então, se Jeová é o único Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso? E a coisa ficou feia do lado das pessoas que falaram isso, né? Eu vou voltar aqui depois, mas eu gostaria de analisar também o que diz 1 Coríntios,
capítulo 8, os versículos são os 5 e os 6. Então Paulo diz assim, olha. Aqui ele fala que, o 5 fala, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, olha o 6. Todavia para nós, Paulo era cristão, seguidor de Jesus, ele imitava a Cristo, 1 Coríntios 11, 1. Para nós há um só Deus, o Pai. Sim, Jeová também, só adora o Pai, ele é o único Deus, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Note, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual, então embora haja muitos senhores, mas há um só Senhor que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então não é difícil entender. Os cristãos adoram um só Deus e se achegam a esse Deus Todo-Poderoso através do único Senhor que foi designado por Jeová, que é Jesus Cristo. É difícil entender? Não é difícil entender. Mas vamos voltar aqui para João 17. João 17, 3. Ali fala que Jeová é o único Deus, né? O próprio Jesus falou, a vida eterna é esta que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro. Aí vem aquele argumento surrado, né? Então, Jesus é um Deus falso? Jesus é um deusinho, um Deus menor? Como eu já falei, não queiram colocar palavras na boca da Santíssima de Jeová, e nem ofendam Jesus. O fato da Bíblia se chamar também Jesus de Deus, não o coloca na mesma posição do Pai. Não o coloca. Juízes são chamados de Deus, anjos são chamados de Deus, Moisés foi chamado de Deus. Então a palavra Deus não significa que todos aqueles que são chamados de Deus são o Todo-Poderoso. Tanto que isso é verdade, que você sabe muito bem, que a Jesus se aplica o título de Deus Poderoso, em Isaías 9,6. El Gibor. Mas o El Shaddai só se aplica a Jeová. Não, mas lá em Apocalipse 1,8, ali fala que Jesus é o Todo-Poderoso. Bem, para aqueles que pesquisam a Bíblia, sabem que Apocalipse 1,8 não se aplica a Jesus. Já falei isso num outro vídeo que eu fiz. Aquele vídeo que fala, você acredita que a Trindade é um ensino bíblico? Eu já falei sobre isso. Ou melhor, numa palestra que tivemos com o pessoal da Assembleia de Deus. Apocalipse 1,8 se aplica a Jeová. Tanto que isso é verdade, que se você pegar aqui na tradução hebraica, o Apocalipse 1,8, você vai ver que na parte em português está Senhor, mas na parte em hebraico está o tetagrama com sinais vocálicos. Então quem ler em hebraico vai ler aqui Yehová. Yehová. Aqui não está Adonai, não está Elohim, mas está Yehová, mostrando que se aplica realmente a Jeová o título de Todo-Poderoso. Tanto que isso é verdade, que se eu pegar a Bíblia do Obreiro e for aqui na página, no apêndice aqui na página 1209 e 1489, especialmente na 1489, no apêndice aqui fala que o Apocalipse 1,8 se aplica ao Pai. 1449, né? Diz assim, deixa eu... Está meio borrado aqui. 1489, perdão. Tenham paciência, depois você pode assistir de maneira gradual, né? 1489. Falando do Alfa e Ômega, diz que Apocalipse 1,8 se aplica ao Pai. Aqui, no meio da edição Revista e Corrigida da Bíblia do Obreiro. Se você pegar a tradução Rei Jaime em inglês, você vai lá em Apocalipse 1,8 e você vai ver lá que lá está Jeová. Jeová.
Bíblia Rejaime, edição em inglês. Então, note que as Jeová não estão fazendo nenhum malabarismo quando colocam Jeová na tradução do Novo Mundo. Outras traduções fidedignas também corroboram isso. Bem, aqui em João 14, 28, é interessante quando citamos, então vem um argumento já também bastante conhecido. Vamos ver aqui, né? Você conhece, mas vamos relembrar aqui. João 14, 28. Jesus disse assim: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis. Porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ah, não, mas aí Jesus está falando que o Pai é maior do que ele, porque ele estava na terra como homem. Então, nesse caso, é claro, o Pai era maior do que ele. Mas vamos parar um pouquinho e analisar o texto. Jesus está falando, olha, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que ele. Bem, se ele ia para o Pai, Jesus estava na terra, mas o Pai estava onde? Óbvio, o Pai estava no céu. E ele fala que ele ia voltar para o Pai. Ele iria voltar para o Pai, no caso para o céu, por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Então o texto é claro. Não tem como querer interpretar o texto que tem uma clareza fantástica. Vou para o Pai. O Pai está no céu. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. E esse argumento que quando Jesus estava na terra, ele era menor que o Pai, porque aquilo estava como homem, contraria o que está aqui na página 1056, dessa mesma tradução apologética. Tradução apologética. Aqui tentando dar uma resposta apologética a Testemunho de Jeová. E aí, o apologista aqui falou assim, olha, ao tornar-se homem, Jesus não deixou de ser Deus. Então, espera um pouco. Então, aqui ele estava com Deus. Porque se aqui na terra ele não deixou de ser Deus, né? E continua dizendo assim, olha, em várias ocasiões ele reivindicou ser Deus. Aqui cita Mateus 16,16, que lá ele fala que ele é filho de Deus, ele não fala que é Deus. Lá Pedro chama Jesus de filho de Deus, né? E aqui cita também, né? Somente Deus pode perdoar pecados. Ah, é? Somente Deus pode perdoar pecados? Então vamos ver João 20 e 23. João 20 e 23. Porque aqui fala que ele não deixou sua divindade. João 20 e 23 diz assim, olha, Jesus lá com os apóstolos, né? E aí, Jesus diz assim, olha, vamos encontrar aqui o texto. Vamos achar aqui. João capítulo 20, versículo 23. Perdão, do 21 ao 23. Diz assim o 21. Disse depois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, segundo os trinitarianos acreditam, o Deus Filho soprou o Deus Espírito Santo. Tem lógica isso? Um Deus soprando o outro, segundo o conceito trinitarista. Mas o que eu quero destacar aqui é o 23, João 20, 23. Note, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aquele a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então aqui Jesus está dando também autoridade aos apóstolos para perdoarem pecados. Bem, mas diz que só Deus perdoa pecados? Perceberam?
Então, tudo tem que ser analisado dentro do seu contexto, porque aqui os apóstolos também recebiam a incumbência de perdoar pecados. Por isso que quando a Bíblia às vezes cita uma expressão para Jesus e cita a mesma expressão para outra pessoa, isso não significa que ambos têm o mesmo poder. Querem ver um exemplo? Vá para Juízes 3 aqui. Juízes capítulo 3, versículo 9. Vamos analisar aqui juntos. Você conhece o texto, obviamente, mas nós vamos relembrar. Juízes 3, versículo 9 diz assim, estou usando aqui a tradução brasileira, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Essa tradução, segundo alguns eruditos, é uma das melhores que tem. Então diz assim, Juízes 3, 9. Quando os filhos de Israel clamaram a Jeová, suscitou-lhes ele um Salvador, que os livrou, a saber, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Então aqui fala que os filhos de Israel clamaram a Jeová, e Jeová suscitou um Salvador. É interessante que a tradução Septuaginta, se você pegar Juízes 3:9 na Septuaginta, você vai ver que a palavra usada aqui para Salvador é a palavra sotera. Sotera. Essa mesma palavra vai agora para Atos 13, 23. Atos 13, 23. Lembre-se que ali fala que Jeová suscitou um Salvador para Israel, e esse Salvador era Otoniel. Aqui, em Atos 13, 23, fala assim, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Jesus. A palavra Salvador aqui, na Bíblia grega, na parte grega aqui da prelíngua, é sotera também. Então usa a expressão Salvador tanto para Jesus como para Otoniel, a mesma palavra. Agora perguntamos, Otoniel era tão Salvador quanto Jesus? Ou Jesus era um Salvador maior do que Otoniel? É claro que Jesus é o Salvador da humanidade, é Ele que nos dará a vida eterna, Ele é o meio que chegamos até Jeová Deus. Mas note, o fato de Otoniel não ser Salvador como Jesus, e ser chamado Salvador também, não faz dele um Salvador falso, ou um Salvador menor. Perceberam? Então o fato da Bíblia chamar Jesus de Deus também, não o coloca na mesma situação de Jeová. E querem ver um exemplo? Muitos nos criticam porque as testemunhas de Jeová colocaram a palavra Deus ali em João 1 em letras minúsculas. É interessante, é só a título de curiosidade, que aqui em Atos 12, 21 e 22, usando aqui a Bíblia apologética, a Almeida Fiel, elas fazem o contrário, né? Eles criticam assim Jeová de colocarem a palavra ali em letra minúscula, e aqui eles falam de Herodes, olha. Então o 21 fala assim, 12 e 21 de Atos. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele fez uma prática. Note o 22. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. A palavra aqui está em letra maiúscula. Então, se aparecer em letra maiúscula significa o Deus Todo-Poderoso, então Herodes aqui é chamado de Deus com letras maiúsculas. Perceberam? Bem, mas vamos voltar a João 1. As pessoas costumam dizer que o fato das testemunhas de Jeová colocarem Jesus, para a palavra lá em letra minúscula, está contrariando uma regra do grego. Eu estou aqui com a introdução do Novo Testamento grego, a gramática de William Carey Taylor, da Juerp, e essa gramática é muito respeitada nos meios evangélicos e também por católicos e protestantes.
Aqui na página 198, tem um artigo, tem uma página destinada a falar sobre o artigo na questão do grego. E aqui fala no tópico 544 o seguinte, olha, em geral, o sujeito tem o artigo, mas o predicativo não o tem. Aí cita assim, por exemplo, aqui, né? Hotheos agape estin. Deus é amor, mas o amor nem sempre é Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é João 1. Aqui está João 1, Theos em Hologos. Traduzimos, a palavra era deidade, não Deus era a palavra. Olha que clareza. Então eles traduzem João 1 da seguinte maneira, a palavra era deidade, e deidade com letra minúscula. E ele explica, não Deus era a palavra. Então quando o Dr. Edgar Goodspeed colocou na sua tradução, nova tradução, a tradução americana, João 1, e ele coloca aqui que a palavra era divina, essa tradução de Edgar J. Goodspeed, considerado um dos maiores eruditos bíblicos do mundo, super respeitada. E ele coloca, a palavra era divina. Interessante que ninguém critica, né? A tradução do Novo Mundo Agora coloca como nota, como tradução alternativa também, a palavra era divina. Por quê? Porque a palavra, ela tinha qualidades de Deus. Tanto que isso é verdade, que essa chave linguística aqui do Novo Testamento grego, considerada por muitos como uma obra-prima na questão de explicar o grego, aqui em João 1, vejam que estou usando aqui obras da cristandade, né? Fala assim, olha, para João 1, a palavra está sem o artigo, é o predicado que enfatiza a qualidade. O verbo tinha a mesma natureza de Deus. Perceberam? Isso ninguém nega. Jesus era divino. Por isso que muitas traduções colocam a palavra divina. Então, quando a tradução do Novo Mundo coloca que a palavra era um Deus, ela está de pleno acordo. Tanto que isso é verdade, que o texto copta saídico de João 1, já falei isso também sobre esse texto no outro vídeo que eu fiz, ele coloca aqui, olha, a palavra estava com o Deus, e um Deus com letra minúscula, era a palavra. Por quê? Esse texto aqui, segundo alguns eruditos, é do ano 200. Está bem pertinho lá do tempo dos apóstolos. Diferente do grego que só tinha o artigo definido, olha, e o artigo indefinido era, quando não tinha o artigo indefinido, então já se sabia que era indefinido, por isso que não houve necessidade de implantar, porque não existia o artigo indefinido. O copta, ele tem tanto artigo definido como indefinido. Então, como tinha definido e indefinido, eles colocaram como os primitivos cristãos entendiam. Não havia tido nenhum concílio de Niceia, nem Atanásio, nem Ária, nada. Então, os cristãos coptas, eles entendiam que, lá no primitivo cristianismo, a palavra era um Deus, ou a palavra era divina. Isso aqui não foi ditado por assim Jeová. Percebe? Então isso mostra que as testemunhas de Jeová realmente estão corretas quando colocam a palavra era um Deus, e outras traduções colocam a palavra divina, outras também colocam a palavra era um Deus, mas nós não vamos aqui entrar em muitos detalhes. Agora é interessante que nós lemos aqui na Bíblia, que Jesus falou que o Pai dele era o único Deus verdadeiro. E Paulo falou que os cristãos adoram o único Deus. Eu tenho, irmãos, também já mostrei no outro vídeo que eu fiz, aqui uma citação do curso de teologia do Instituto Alfa, Assembleia de Deus, página 34. Diz aqui o seguinte, olha. Um dos maiores mistérios que a Bíblia contém é o que trata da Trindade. 3 deuses distintos, pessoais, mas ao mesmo tempo são apenas um.
Então isso é o que está na cabeça do trinitarista. 3 deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É o que eles dizem. Se você perguntar para um trinitarista, você adora o Deus Pai? Claro que adora. Você adora o Deus Filho? Claro que adora. Você adora o Deus Espírito Santo? É óbvio que adora. Então ele adora 3 deuses. Essa questão aí, não, são 3 pessoas, Deus é um só. Isso, meu amigo. Conte outra. Porque qualquer pessoa com o mínimo de sinceridade vê quem está enrolando. Por isso que nós temos tranquilidade para conversarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre esse assunto tão polêmico, tão fácil de entender, né? Que é a Trindade. Então nós acabamos de ver aqui como é que as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus. Então, gravem bem o que eu vou falar. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o nosso Salvador. É através de Jesus que nós obtemos a salvação, chegamos a Jeová por meio dele. Então, as testemunhas de Jeová são cristãos, testemunhas cristãs de Jeová. Acreditam piamente no Filho de Deus, como a Bíblia coloca, mas não acreditam na doutrina pagã da Trindade, que escondeu o verdadeiro Deus e diluiu, por assim dizer, o verdadeiro ensinamento da Bíblia. Então, todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre a testemunha de Jeová, sigam o princípio de Atos 28 e 22. Pergunte para uma testemunha de Jeová. Bem, eu comentei agora aqui pouco que nós iríamos falar sobre as testemunhas de Jeová e Jesus Cristo, desmistificando uma lenda. E se uma única pessoa que tinha um conceito diferente daquilo que eu expliquei aqui agora, mudar de atitude, mudar de pensamento, passar a ver Jesus como realmente nós vemos, esse DVD já valeu a pena. Mas agora eu quero falar sobre um outro assunto, que é o que identifica o verdadeiro cristão. Por exemplo, aqui em João 13:35, vou usar aqui Almeida, baseado nos melhores textos, um texto também que todos conhecem. Jesus falou que iria identificar seus seguidores. João 13:35 diz assim: olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus colocou que é o amor que identifica o verdadeiro cristão. Amor. Você tem que amar. Independente de ideologia, raça, cor, o que quer que seja, os cristãos têm que se amar uns aos outros. E segundo Mateus 5,44, até aqueles que consideram os cristãos como inimigos. Então, se nós temos que amar até os nossos inimigos, embora nós não temos inimigos, mas talvez alguns, né, não gostem de Jeová, mas mesmo assim nós os amamos. Então, se temos que amar até aqueles que supostamente são nossos inimigos, o que dizer dos nossos irmãos? E o Senhor, nós vamos entrar aqui agora num assunto que é de suma importância para todos nós. Como é que os verdadeiros cristãos se portam quando há um conflito? Há um tempo atrás eu estava, como eu já falei, prego já por muitas décadas, pregando de casa em casa com o irmão, e batemos na casa de um senhor que era advogado. Esse senhor nos atendeu e já de cara começou a falar que não se simpatizava conosco. E o assunto entrou na questão das guerras, né? E aí ele disse o seguinte: o quê? Vocês não vão na guerra? Então acabou. Eu já não ia muito com a cara de vocês, então agora menos ainda. Porque as guerras são necessárias. É através da guerra que o mundo evolui, que as nações crescem. Onde se viu uma religião que não vai na guerra? Jamais eu seria da sua religião. Jamais. E eu fiquei ouvindo, né? Quem estava argumentando com ele era o irmão que estava comigo. Aí eu pedi licença e falei para ele, realmente, né, a guerra, segundo o seu conceito, é uma necessidade, as pessoas realmente têm que guerrear, as religiões têm que guerrear.
senhor assistiu o Jornal Nacional ontem à noite? Não, eu estava viajando. Então, se o senhor tivesse assistido, o senhor teria visto uma cena que chocou o mundo todo. Uma mãe numa praça na Nicarágua, estava lá derrubando o Anastácio Somoza na época, década de 80, se não me falo o nome, e ali mostrou uma mãe com o seu filhinho no colo, o garotinho literalmente despedaçado na praça, aquela mãe chorando com o filho todo ensanguentado, e ela também estava toda ensanguentada numa praça, e as pessoas correndo de um lado para outro, e bombas, tudo quanto é canto. Ele vai perguntar para aquela mãe que estava com o filho nessa situação se a guerra realmente é necessária. Aí, como já estávamos de saída, eu falei para ele, olha, vou mostrar o nome dele aqui, mas eu chamei ele para o nosso plano. A guerra é muito bonita quando estamos a milhares de quilômetros longe dela, tomando um copo de cerveja gelada e com um belo bife na frente. Aí, olha, isso é uma coisa que tem que acontecer mesmo. Mas quando a guerra acontece no nosso quintal, na nossa casa, então aí nós vemos que a guerra não traz benefício para ninguém. Veja a situação que se encontra em alguns países que estão em guerra. A televisão mostra todos os dias, né? As crianças, o sofrimento, né? Crianças morrendo de fome porque não chega a comida até elas e assim por diante. Então, as testemunhas de Jeová não comungam com essa ideia de que a guerra é uma necessidade. Não, a guerra é boa, faz os países crescerem, prosperarem. Muito bem, então a questão é, quem é que se mostra leal ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, o príncipe da paz, quando há um conflito? Porque falar que crê em Jesus é muito fácil. Mas o texto que nós lemos aqui no começo de João 3,16, vamos ler novamente. A tradução do Novo Mundo coloca o texto da seguinte forma. Diz assim, olha, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé, não é ter fé, crer, isso todo mundo crê. Todo mundo diz que acredita em Jesus. Mas olha o mundo como está. Mas aqui fala de exercer fé. Eu posso ter um diploma na parede, mas não exercer a profissão que aquele diploma não me concedeu. Perceberam? Então uma coisa é ter, outra é exercer. Então nós queremos ver quem é que exerce fé em Jesus, no Jesus da Bíblia, não no Jesus paralelo que a Trindade criou. É aí que entra a questão. E eu não vou usar aqui citações de Sentinela, Despertar, assim por diante, porque vocês talvez pudessem falar, mas está aí citando coisas que da revista deles, assim por diante. Eu vou citar aqui, por exemplo, o livro da Hall, Testemunho de um Sobrevivente. Então aqui esse sobrevivente, não vou também entrar em detalhes do livro. Quem quiser depois, que adquira o livro e leia, né? Aí você vai ver as atrocidades que acontecem com aqueles que obedecem o homem antes de obedecer a Deus. Atos 5:29. Os cristãos têm que primeiramente obedecer a Deus antes que os homens. Aqui na página 39, esse sobrevivente, ele cita algo interessante. Aí ele fala aqui do que acontecia nos campos de concentração, né? E aí ele fala dos grupos que estavam ali naquele campo. Ali havia criminosos, anarquistas, homossexuais e assim por diante. E fala como esses grupos eram identificados, né, através de triângulos, né? Um triângulo roxo, outro triângulo rosa, triângulo verde, assim por diante, triângulo vermelho. Aí diz assim, olha, enquanto os presos políticos usavam vermelho, os criminosos verde, os admiráveis, nota o termo que ele usa, os admiráveis testemunhas de Jeová, né, estavam ali também, né? Daí ele fala assim, olha, os membros da seita Testemunhas de Jeová mostravam tanta coragem, justo é dizê-lo, tanta ousadia, virtude e estoicismo perante as adversidades que merecem uma menção especial. Olha o que ele fala aqui, eram como rochas no mar de lodo. Então você, que se acha cristão e acusa-se de Jeová, pesquise como sua igreja se comportou na Segunda Guerra Mundial. Porque assim Jeová
tem o aval de centenas de livros, que não tem nada a ver com religião, falando das testemunhas de Jeová. Olha o que ele coloca aqui: eram como rochas no mar de lodo. Dachau, Testemunho de um Sobrevivente. Esse outro livro, Dr. Kesten, médico de Himmler, já tenho ele já há um bom tempo, aqui na página 148, esse livro que também é sobre a Segunda Guerra Mundial, destaca aqui um capítulo inteiro para as testemunhas de Jeová. E aí ele começa aqui na página 148 dizendo assim, olha, porque diziam que a guerra era um flagelo, note, e porque proclamavam que Deus para eles estava acima de Hitler, foram presos, encerrados em campos de concentração e submetidos a um tratamento particularmente desumano. Uma coisa que poucos sabem, que as testemunhas de Jeová, por serem alemães, eles não precisavam sofrer em campos de concentração, eles eram alemães. Bastava se afiliar ao partido nazista. Estavam livres para ficar nas suas chácaras, nas suas fazendas, seus sítios e assim por diante. Mas eles foram mártires, porque eles escolheram sofrer para não fazer mal para ninguém. Foram verdadeiros cristãos, na mais plena acessão da palavra. Aí fala que esse médico aqui, quando ele precisou de pessoas para trabalhar no sítio dele, o Himmler perguntou, né, quem que o senhor quer levar? Aí ele fala, quero levar testemunha de Jeová. Ah, mas por quê? Eles são contrários à guerra. Daí o Dr. Kesten falou, eles são pessoas honestas, gente corajosa e trabalhadora. Aí cita aqui que depois, pouco depois, 10 mulheres chegaram lá no sítio do Dr. Kesten. E ele fala assim, que elas estavam tão magras, mas tão magras, que a pele colava o esqueleto. Olha o que chamou a atenção do médico. Elas não começaram pedindo a Kesten um pedaço de pão ou roupa. Queriam uma Bíblia. Tinham sido impedidas de ter em mãos aquele livro durante todo o tempo que haviam estado presas. Para elas, forma alguma, nenhuma tortura podia comparar-se à ausência do livro. Kesten, o médico, deu-lhes uma imediatamente. Como, porém, a posse de uma Bíblia era para um membro da seita, um crime sujeito a enforcamento imediato, o Kesten tomou certos cuidados. Então, ele se reuniu de madrugada. Então, o livro continua dizendo que à noite o Kesten levantava, às vezes, para ir no banheiro, e abria assim a janelinha do seu banheiro e via assim, jogar lá onde estavam ali, com os lampiões acesos, assim, né? Uma luz tênue, estudando a Bíblia. Um livro de guerra. Você acha que você é cristão? Então, pesquise sobre sua igreja, não sou eu que vou falar. Pega aí na internet e você vê lá a conduta das igrejas nas guerras. Eu tenho aqui também, irmãos, essa revista Isto É. Ela é de 77 e tem aqui um artigo falando das relações entre a igreja e o Estado nazista. Ele fala aqui da questão de como as religiões se comportaram, né? Por exemplo, aqui fala que em abril de 1939, protestantes e católicos fizeram soar os seus sinos para comemorar o aniversário de Hitler. E o cardeal Bertrand, primaz católico, lhe enviou um telegrama de felicitações. Não estou aqui criticando os católicos. Minha família toda praticamente é católica. Meus irmãos carnais são católicos e posso dizer que são pessoas melhores do que eu. Aliás, eu amo os católicos. A minha convivência, a minha vida toda praticamente foi entre os católicos. Se você tiver alguma dificuldade, se tiver uma família católica do seu lado, ou não onde você estiver, pode ter certeza que você vai ser ajudado. Os católicos são muito amorosos. Então, nada contra os católicos, nem contra qualquer membro de qualquer outra religião. Eu circulo no meio de evangélicos, protestantes, católicos, espíritas e qualquer outra religião, com a maior simplicidade e com o maior carinho. Para mim, todos são dignos de serem amados. Porque se eu não amar meu próximo, eu estou indo contra tudo aquilo que eu prego quando vou de casa em casa, quando eu faço conferências e assim por diante. Então, quero dizer que a minha colocação aqui é expor, não é impor nada a ninguém. Aqui vem falando de uma situação onde Hitler matou lá um monte de gente. Isso aqui está na página 101 dessa revista, se depois você quiser conferir. E aí fala que ele matou, inclusive, algumas pessoas da ação católica. E não deixou que aquelas pessoas fossem enterradas. Ele mandou cremá-las, contrário, conforme diz aqui, aos ensinamentos católicos.
Daí fala assim: no entanto, os bispos católicos não protestaram, como os protestantes também não. Todas as reações foram, ao contrário, favoráveis. Daí fala aqui de um bispo evangélico. O bispo evangélico de Nassau-Hessen, Dr. Dietrich, enviou a Hitler um telegrama de caloroso agradecimento para esta primeira operação de salvamento, seguido por uma carta circular, na qual afirmava que o banho de sangue demonstrava ao mundo a grandeza única do Führer. Ele nos foi enviado por Deus. Não é eu que estou falando, é a revista que está falando. Mas tem um tópico aqui falando assim de Jeová, olha. Fala das igrejas, ele fala assim: os mais corajosos, grave bem isso, foram as testemunhas de Jeová, que proclamaram abertamente sua oposição doutrinária desde o princípio, e que sofreram por isso. Eles se recusaram a qualquer cooperação com o Estado nazistas, que denunciavam como sendo totalmente mau. Muitos foram condenados à morte, por se recusarem a prestar serviço militar, e por citar outros agirem da mesma maneira. Eles terminaram em Dachau ou em hospícios. Um terço foi completamente exterminado. 97% deles sofreram algum tipo de perseguição. Olha, foram o único grupo cristão, grave bem isso, que conseguiu provocar a admiração de Himmler, que é o segundo homem na hierarquia nazista. Você acha que os Jeová não são cristãos? Repense a sua posição. Como eu falei, se uma única pessoa, das milhares que com certeza irão assistir esse vídeo, mudar o seu proceder e passar a encarar assim Jeová da maneira correta, para mim esse vídeo já valeu a pena. Percebendo? Mas tem mais. Esse livro da IBM, o Holocausto, IBM Holocausto. Também não vou entrar em detalhes do livro, é um livro bastante, tem quase 600 páginas, e aqui tem muitas atrocidades, viu, pessoal? Tem muitas atrocidades. Mas eu quero destacar uma aqui, na página 479, que me chamou a atenção. 479 a 480. Aqui diz assim, olha, fala aqui de uma certa ocasião, página 479, em que os judeus foram arrebanhados no Hanukkah, a cerimônia de luzes judaicas, onde sobressai a iluminação de pequenas velas. Os guardas ordenaram que os judeus se reunissem. 8 foram selecionados, note, e amarrados de cabeça para baixo. Os demais foram então obrigados a untá-los com óleo e atear fogo em cada um deles. Enquanto os judeus imolados urravam de dor, a infeliz plateia foi forçada a entoar a canção de Natal, Noite Feliz. Consegue imaginar isso? Pessoas amarradas de cabeça para baixo, o corpo coberto de óleo, aí obrigaram os próprios deuses a ir lá e atear fogo, e essas pessoas se debatendo, urrando de dor, sendo queimadas, e agora a plateia, seus violinos, sendo obrigada a entoar a canção natalícia, a canção de Natal, Noite Feliz. Essa é uma das atrocidades que conta aqui, tem muitas mais. Muito bem. Continuando, diz assim, olha, outros prisioneiros tentavam agradar os guardas por meio de agressões contra os judeus. Então, tinha aqueles que queriam fazer uma média. Percebendo? Bom, já que o ódio contra os judeus é muito grande, então vamos agredir os judeus, porque aí vamos ficar de bem com a SOS. Daí diz assim, ó, os guardas muitas vezes exigiam isso por esporte. Os judeus, não importa quão alquebrados ou ensanguentados, não eram recebidos nas enfermarias de alguns campos. Um interno recorda-se que os judeus eram classificados como em bom estado ou mortos. Então, os que estavam muito machucados, dilacerados, mas ainda estavam vivos, eram considerados como estando em bom estado, não vai ser recebido nas enfermarias. E outra questão, eram os que estavam mortos. Bem, mas aonde entram as testemunhas de Jeová? Entra aqui, olha. Os códigos Olerite
afligiam não apenas os judeus, mas outros na escumalha, que é a mesma coisa que ralé ou escória social, né? Da hierarquia das vítimas dos campos de concentração. Por exemplo, os testemunhas de Jeová recebiam o código 2, conhecidos como pesquisadores da Bíblia. Continua. Eram perseguidos pela recusa renitente em alistar-se para a conscrição alemã, ou serviço militar obrigatório alemão, em face da rejeição cristã do antissemitismo. Então, enquanto as religiões, né, supostamente cristãs rejeitavam, né, estavam lá ajudando a perseguir os judeus, aqui fala que eles se recusavam a entrar nessa de antissemitismo. Assim, eles eram premiados com maus tratos cruéis do que os aplicados a qualquer outro grupo de prisioneiros, com exceção dos judeus. Agora, note que detalhe interessante, olha. Para aliviar a agonia cotidiana de surras e matança, as testemunhas de Jeová apenas precisavam assinar uma declaração renunciando à religião e submetendo-se ao alistamento militar. E isso eles obstinadamente recusavam a fazer. Por sua coragem e consciência, as testemunhas de Jeová eram torturadas e massacradas. Então o livro fala claramente, olha, para sair desse sofrimento de constante surras e matanças, bastava assinar lá um termo, olha, rejeito a minha fé, vou agora fazer como os outros, e estavam livres. Mas aqui fala que eles se recusavam a fazer isso. Por isso o livro da Hall fala que eles eram como rochas no meio do lodo. E você acha que as testemunhas de Jeová não são cristãs? Não seguem a Jesus? Você acha? Pense nisso. Eu não vou falar nada. Fique você com sua consciência. Eu tenho aqui o Almanaque Abril, aqui já vai a Segunda Guerra Mundial. Aqui já fala da história do mundo, fala aqui dos concílios, e fala também de coisas que ocorreram com a Testemunhas de Jeová em nossos dias. Por exemplo, aqui na página 592, isso aqui é o Almanaque Abril, Almanaque portátil, página 592 e 593. Se o vídeo for longo, você assiste por pedaços e aos poucos você assiste o vídeo todo. Mas assista que você vai gostar. Aqui falando de Malawi, fala da perseguição, né? Apesar disso, nova área de atrito surgiu poucos meses depois, quando 3.000 membros da seita das Testemunhas de Jeová fugiram para o território zambiano, por se recusar a inscrever-se no Partido Único do Congresso Malauiano. Aqui foi quando estavam sendo perseguidos por Hostig Kamuzu Banda, um médico, presidente de Malawi. E esse médico protestante, ele moveu uma perseguição intensa contra as Testemunhas de Jeová. Realmente, ele massacrou com as Testemunhas de Jeová. E muitas pessoas, até mesmo de outras religiões, cobravam uma posição, até mesmo dos direitos humanos, em função dos massacres que Kamuzu Banda estava fazendo com as Testemunhas de Jeová. Em certa ocasião, só para ilustrar, ele foi para os Estados Unidos e a Igreja Adventista convidou Kamuzu Banda para visitar nos seus hospitais. E enquanto ele estava naquele hospital lá visitando, um grupo de estudantes universitários fez uma passeata, pedindo que ele parasse de matar as Testemunhas de Jeová, perseguir, né? E depois foi entrevistá-lo. E aí consta que ele disse o seguinte: oh, não, eu respeito todas as religiões lá em Malawi, eu também sou cristão. Eu pretendo ir ao céu advogando, e falou, né, a crença que ele era, né? Ele era presbiteriano, né? Eu pretendo ir ao céu advogando a crença presbiteriana. Nada contra a Igreja Adventista, nem contra os presbiterianos. Como já falei, são pessoas maravilhosas, né? Pessoas com quem temos um carinho muito grande e com quem aprendemos muito também. Mas eu quero dizer o seguinte, que as Testemunhas de Jeová, aqui na página 592, fala assim, olha, milhares de seguidores da seita Testemunhas de Jeová abandonaram o país após ter sido adotada a resolução que visava despojá-los de seus bens.
Lembram-se que na Segunda Guerra Mundial os judeus foram despojados dos seus bens? Aqui em Malawi, em 72, esses jovens estavam perdendo suas propriedades, seus bens, porque se recusaram a se afiliar, a assinar uma célula de filiação ao partido do presidente Kamuzu Banda. E aí tomavam seus bens, matavam, estupravam e assim por diante. Então a pergunta é, você acha que as testemunhas de Jeová não eram cristãs? Algum tempo atrás eu estava tomando um café e chegavam dois jovens, bem vestidos, muito educados, e pediram para a dona lá da lanchonete se eles podiam fixar na parede um cartaz. Eu estava tomando um café lá, uma tarde muito fria, né, tarde de junho, e eles fixaram o cartaz lá com a autorização da dona lá da lanchonete, a dona Rosa. E aí estava lá, né, um convite para que as pessoas fossem a uma reunião que iria ter no ginásio de esportes aqui na cidade. E o tema era Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Eles colocaram, quando eles foram sair, eu chamei aqueles dois jovens de lado e perguntei, viu, achei interessante o cartaz aí, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. A religião de vocês, ela é uma religião que vai na guerra ou ela não vai na guerra, é neutra se tiver uma guerra? Aí um dos jovens falou, não, a nossa religião ela vai na guerra, sim. Se tiver uma guerra, nós vamos sim. Ah, então vocês vão na guerra? Vamos. Existe alguma religião que não pega em armas, que não vá na guerra, não tem um conflito? Conhece alguma? Aí o mais novo olhou para o mais velho e falou, não, eu não conheço. Daí o mais velho falou, não, tem uma sim, tem uma que não pega em armas, essa não vai na guerra. Eu falei, ah, é? Qual é? É um pessoal de testemunha de Jeová. Ah, então, não quer testemunha o quê? Não quer? É, testemunha de Jeová. Ah, então eles não vão na guerra? Não, eles não vão. Eu olhei novamente para trás e falei assim, você não acha que eles são os únicos que estão seguindo, levando a sério a exortação do Príncipe da Paz, então? Se Jesus é o Príncipe da Paz, eles são os únicos que não pegam em arma, então? Aí o rapaz lá, o mais velho, olhou para mim assim, o senhor é testemunha de Jeová? Falei, com muito orgulho. É, logo ouvi, e saíram batendo o pé, né? Então, veja, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, mas uma organização religiosa que participa de guerra. Então, mais uma vez, eu lhe pergunto, pesquise, analise e veja quem realmente é o verdadeiro cristão. Para vocês terem uma ideia, as testemunhas de Jeová, em 2015, sabe quantas horas elas pregaram, de casa em casa, no ano de 2015? 1 bilhão e 900 milhões de horas. 1 bilhão e 900 milhões de horas. Isso é um outro assunto. Mas para mostrar que elas levam a sério aquela incumbência que Jesus disse, né? Ide, pregai o reino, fazei discípulos. Você acha que esses já não são cristãos? E finalizando, eu gostaria de contar aqui uma experiência, bem breve, estamos chegando ao final, que ocorreu aqui na nossa cidade, na década de 60. Os irmãos estavam pregando aqui no centro da cidade, numa rua conhecida como Padre Luiz. Estavam ali distribuindo um convite para uma assembleia que iria ter aqui. E esse convite tinha, né, aquele convite antigo, papel jornal, tinha duas mãos assim levantadas, rompendo trilhões de uma corrente, né? Então, rompendo no meio aquela corrente. Né? E o tema era, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora veja a situação, década de 60, período difícil, né, Brasil. Um desinformado liga para a polícia e diz que ali havia um grupo de pessoas divulgando um novo partido político, isso, aquilo, e que estavam ali mostrando lá a libertação e assim por diante. Aí chegou aquelas viaturas antigas que a polícia tinha naquele tempo e botou todo mundo lá na gradinha lá que tem lá no fundo da viatura e levaram para a delegacia. Chegando lá,
o delegado, com todos os irmãos na frente, falou assim, quem que é o que está aí comandando essa divulgação aí desse partido político aí que vocês estão aí divulgando? Vocês não sabem que isso é proibido? É um irmão bem idoso, hoje já está com cerca de 90 anos. Falou assim, não, doutor, aqui não é nenhum partido político. Pelo contrário, nós somos testemunhas de Jeová, e assim Jeová não se afiliam a nenhum partido político. Nós respeitamos os governos, respeitamos os políticos, somos submissos a eles, eles que não interfiram com a nossa consciência cristã, mas nós não defendemos nem esse nem aquele partido. Ah, não? Mas o que é isso então? O irmão explicou, esse é um convite para um encontro religioso que vamos ter, né? Quando fala aí que conhecereis a verdade vos libertará, está falando aqui dos dogmas falsos, das doutrinas, enfim, procurando melhorar as pessoas no mais pleno sentido da palavra, sentido moral, né? Ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, enfim, serem cristãos de uma nova espírito, cristãos realmente que sejam produtivos para o país, mas não nos envolvemos com a política. Dá um legado para os jovens, interessante, então vocês não se afiliam a nenhum partido político? O irmão falou assim, doutor, inclusive, nós também não pegamos em armas, nós não vamos na guerra. E o delegado mudou. Ok, deu um murro na mesa. Então vocês não vão na guerra? Que absurdo! E virou para o irmão e falou, o senhor já imaginou se todas as pessoas, se todas as religiões pensassem como vocês? O que seria do mundo? O irmão bem humilde, com calma, não haveria guerra. Se todas as religiões pensassem como a senhora pensa, as guerras não existiriam. Aí ele ficou olhando para o irmão. Não existiria guerra. Sargento, pega essas pessoas e leve no lugar onde vocês encontram. Deixa eles fazerem o trabalho deles, que é um trabalho magnífico. Parabéns. E aí colocaram novamente os irmãos lá naquelas viaturas antigas e levaram lá na rua Padre Luiz novamente para que os irmãos continuassem a pregação. Então vejam que as testemunhas de Jeová anseiam o tempo em que o governo de Cristo sobre a terra vai transformar essa terra num paraíso. Hoje nós pregamos o mundo ideal, nós vivemos no mundo real. O mundo ideal é esse, todas as pessoas convivendo como irmãos, pacíficas, se amando mutuamente, sem essas divisões. Como é o propósito de Deus? Deus nos criou para que nós nos amássemos uns aos outros. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo que nós pregamos. E esse mundo vai estar sendo governado por Jesus Cristo. Se você pegar Isaías 9:6 lá, fala que o governo vai estar sobre os seus ombros. Revelação, Apocalipse 5, 9 e 10, fala que Cristo estará governando a terra. Então esse é o mundo ideal, é esse mundo que nós pregamos. Então, o nosso objetivo é amar as pessoas. E queremos que as pessoas também nos amem, nos respeitem. Quando uma testemunha de Jeová bate na sua casa, ela não vai lá para te agredir, para te ofender, né? Talvez você até não esteja num bom momento, não queira atender, assim por diante, é um direito que você tem. Mas não faça como aquele senhor fez, né? Quase me achatava o nariz dando caporta no meu rosto, né? Não faça isso. Afinal de contas, se você se diz ser cristão, o mínimo que nós esperamos de nós que queremos ser cristãos, assim você também advoga esse direito, né? É sermos educados, tratarmos bem as pessoas. Então é isso que nós esperamos, e é isso que nós esperamos que um dia toda a terra realmente tenham pessoas que adorem a Jeová, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem esse Deus verdadeiro enviou. Então obrigado pela sua atenção e até a próxima.